Não vai ser bom. Não vai É, ser bom. a gente tem que mudar o pensamento, né? Sim, Mudar o pensamento. O sim. que é, Ah, você está com dificuldade, agradece. Interpreta errado o bem e o mal. O Evangelho fala isso, né? Ô, Então Júnior, vamos. Sim. antes da gente gravar, eu li, eu acho que nesse mesmo livro, o capítulo mais para frente, que vai falar também de renúncia das pessoas que vêm invertidas. Que vem o quê? Invertido. Sexualmente, você fala? Corpo, Espírito feminino no corpo masculino? Ou o contrário? Sim, com vai certeza. falar mais para frente mesmo. Eu fiquei pensando, né? Faz todo sentido isso, né? E ele ainda disse... A Malu não está gravando, não, né? tô. Ah, Já gravei. Ah, tá. Mas pode dar o spoiler, que todo Mas mundo vai... pode dar o spoiler? Mas, olha, Pode. É Chico que está falando, não sou eu, hein? Quando a gente Com chegar lá, certeza. eu lembrei que ela tinha que estar na renúncia. E Chico disse, né, que quando você vem invertido, é porque você tripudiou em cima do outro sexo. Por exemplo, você é um homem e aí você subjugou, fez feminicídio, ficou com várias mulheres, você não respeitou os direitos que as mulheres têm, era tudo por sua 500 vontade. anos, por Sim, 600 anos, por um milênio. exatamente, por várias reencarnações seguidas, 10, 15 reencarnações, fazendo a mesma coisa, vem invertido. E um dos objetivos que ele fala dessa inversão é renúncia, aí, ó, igual a prova da irmã. Com certeza. Ó, o livro No Mundo Maior, ele fala o seguinte, por exemplo, a gente vê a Covid. A Covid matou 5 milhões de pessoas? Não. Não matou 5 milhões de pessoas no mundo. Né? Mas a peste de Justiniano, no século VI, matou mais de 50 milhões de pessoas. Né? Só que o problema sexual humano supera muito e muito a peste de Justiniano. Quer dizer, em quase todos os lares, pessoas loucas ou semi-loucas, e também nos hospitais, pelo problema sexual. O problema sexual, para nós, é ainda uma coisa muito grave. A Joana de Ângeles diz assim, né? Equivocada a posição de exigir uma vida de celibatário de um homem comum. Tanto quanto equivocada a ideia do amor livre, vão fazer tudo o que quiser. Diz Joana, os extremos vão gerar problemas psicológicos e comprometimentos graves para as vidas futuras. Só o casamento para o homem comum já é uma grande renúncia. Quer dizer, você ficar só com aquela pessoa que você casou ali, não trair aquela pessoa, um homem, uma mulher, já é uma prova celibatária. É no livro Dimensões da Verdade. Vamos lá, então, no Céu e Inferno, capítulo 10. Interessantíssimo esse capítulo. Vamos. Intervenções dos demônios nas modernas manifestações. Eu fico a pensar o que foi que Kardec viveu de dificuldade, pelo amor de Deus. A igreja só no chicote em cima dele. Os fenômenos espíritas modernos, quer dizer, lá da época dele, têm atraído a atenção sobre fatos análogos ocorridos em todos os tempos. E nunca a história foi tão compulsada, nunca a história foi tão examinada neste sentido, né, de buscar fatos espirituais, como ultimamente. Então,
Basta ler o texto bíblico, já tem muita coisa ali, né? Pela semelhança dos efeitos entre os fenômenos modernos e os fenômenos de todos os tempos, concluiu-se pela identidade da causa. São manifestações espirituais, mas olha o título, a igreja vai dizer que são manifestações demoníacas, né? Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo, o homem comum, viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural. E a superstição os exagerou, ajuntando-lhes a esses exageros com relação aos fenômenos espíritas absurdas crendices. Provém daí, né, desses exageros e crendices com relação aos fenômenos, uma infinidade de lendas que, na sua maioria, essas lendas são uma mistura de poucas verdades e muitas mentiras. Então, já viu a época de Kardec como é que estava a coisa, né? Como é que estava a interpretação, a confusão relativa aos fenômenos espíritas. As doutrinas, olha o que ele fala aqui, as doutrinas sobre o demônio, que por tanto tempo prevaleceram, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, que Deus fosse esquecido. Que Deus fosse esquecido, né? Essa época de pandemia nossa, então, deve ser a mesma coisa. Não, essa pandemia é coisa do demônio. E provavelmente tem muitos religiosos falando isso. E, com relação aos fenômenos espíritos, da época de Kardec, só se fala um demônio. Esqueceram de Deus. Pelo amor, né? Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Pronto, aí é Satanás, não é Satanás. Qualquer fenômeno espiritual, isso é coisa de Satanás. Não existe Deus, não existe anjo da guarda, não existe a escala hierárquica dos anjos, não esquece isso, isso é obra do demônio, tudo isso. Basta que ultrapasse os limites do poder humano, pelo amor de Deus. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo aquelas descobertas que pudessem tirar o homem da ignorância e alargar o círculo de suas ideias, foram consideradas muitas vezes como obras diabólicas. Aí fica perguntando, até o fenômeno de cura, quer dizer, essa pessoa entrou aí nessa sessão mediúnica, ela veio de 15 hospitais, não recebeu a cura, ele está curada. Não. Isso é obra do demônio, cuidado. Ele te deu a cura, mas lá na frente, pelo amor de Deus. Os fenômenos espíritas, sim. Não tem aquela parte também que ele fala assim, não, ele cura em nome do demônio? Você lembra disso? Até Jesus sofreu isso, né? Então, Jesus está curando em nome do demônio. Aí o Jesus fala, mas se o demônio está curando, então ele está agindo contra ele mesmo? É. Uma boa ação, né? Vamos bater palma para o demônio. Mas uma boa ação, está curado. É. Pelo amor de Deus, né? A interpretação é dura. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados, quer dizer, tem que ser um bom observador. Tem que ser mais bem observado o fenômeno. Ele tem que ser observado à luz da razão, não com crendices, né? Com lendas, superstições. Observado à luz da razão. E com o auxílio da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas. Mas essas inteligências ocultas, confirmadas pela razão e pela ciência, agindo dentro de leis naturais e revelando, por essa ação, uma nova lei
uma nova força e leis até então desconhecidas. Quer dizer, trouxe o assunto para o campo da racionalidade e até alguma coisa científica. A questão reduziu-se, portanto, em saber de que ordem eram essas inteligências. Então, Kardec vai justamente falar que essas manifestações não são só manifestações demoníacas. Ele quer analisar a ordem dessas inteligências. Enquanto não se possuía do mundo espiritual, senão noções incertas e noções algo sistemáticas, né? Quer dizer, uma crença prévia como um sistema anterior, ainda que equivocado, os equívocos eram possíveis. Quer dizer, então, digamos assim, durante o prazo de escrita do Livro dos Espíritos, dos livros dos médios, muitas pessoas falando um monte de coisa errada, um monte de coisa errada, um monte de coisa equivocada com relação aos fenômenos espíritas do século XIX. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais, então, aí Kardec deu experiência na coisa, deu observação rigorosa, né? Ali já 5, 6, quase 10 anos de dedicação aos fenômenos espíritas. Estudos experimentais esclareceram. Esclareceram o quê, Kardec? Qual é a natureza desses espíritos que comunicam? Qual é a origem deles? Qual é o destino deles? Explicou mais. Explicou qual é o modo de ação deles. Como eles agem para produzir os fenômenos. E o papel que desempenham no universo, ou seja, por que estão fazendo esses fenômenos hoje em dia com tanta liberdade, tão repetitivo? Por quê? E tudo isso se respondeu como? Por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas, primeira coisa, são almas dos que viveram na Terra. Então, essa é a natureza. São demônios? Estão me ouvindo aí, gente? Tocou aqui o telefone. Sim. Ô, Júnior, fala para mim, porque eu caí Sim. fora. De qual parte você parou? Olha, você está no capítulo... É o 20? Do Céu e Inferno, no capítulo 10. Tá, Estamos... No capítulo 10, estamos terminando quase a leitura do item 2. Beleza, valeu. Obrigada. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, são demônios? Não. Essa é a natureza. Ele falou lá. Os estudos experimentais e as observações rigorosas e até com caráter científico, com razão, com lógica, permitiu que nós soubéssemos qual é a natureza, qual é a origem, de onde vieram esses espíritos, para onde eles vão, qual é o destino, como eles agem, por que agem. Então, primeira coisa, na natureza, são demônios? Não, são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, assinalando apenas os seus diversos graus de adiantamento. Então, primeiro ponto. Há uma escala de adiantamento. Então, a gente tem a origem e tem também o destino, né? Muita evolução é o destino, pouca evolução é a origem. Segundo, a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral. Então, como que eu me adianto nesta escala na qual estão todos os espíritos, do pior ao melhor? Desenvolvimento intelectual e moral. Os seres que se manifestam apresentam os mais vivos contrastes. Então não são só demônios que se manifestam. Não, nem demônios são.
são almas dos que viveram na Terra. Se a pessoa era má, ela vai dar uma manifestação que reflete algum escândalo, alguma coisa equivocada. Mas vai ter uma manifestação muito elevada. Então, existe um contraste de manifestações. O que não impedem de terem saído da grande família humana. Quer dizer, apesar disso, é ainda a mesma família. Do mesmo modo que o selvagem, que o bárbaro e que o homem civilizado. O selvagem desencarnou, põe ele para se manifestar. O bárbaro desencarnou. A manifestação vai entrar em contraste com a de um homem bem educado, de um homem amoroso, de um homem humilde. 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros pontos, a Igreja mantém suas velhas crenças a respeito do demônio. Quer dizer, observou rigorosamente, à luz da razão, com o auxílio da ciência, realizou estudos experimentais? Não, fez nada disso a Igreja. Né? O que ela fez? Se mantém na sua velha crença a respeito do demônio. E o que ela diz? Diz ela, temos princípios que não variam há 18 séculos porque eles são imutáveis. Pelo amor de Deus, né? O seu erro consiste justamente em não levar em conta o progresso das ideias. Não aceitou nem Galileu Galilei. É supor Deus muito pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do período medieval. Não dá para aceitar. Se a despeito do progresso da humanidade, a religião persiste em agarrar-se aos velhos erros do passado, tanto em matéria espiritual como em matéria de assuntos científicos, né? Tanto em relação à questão espiritual, não, olha, essa manifestação é dos demônios. Não é, eu tenho feito estudo experimentado, são homens civilizados, são homens muito elevados, às vezes também são pessoas agressivas, são bárbaros, são criminosos, e outra vez são homens muito doces, inclusive pessoas que foram religiosas. Todos estamos se manifestando. Acredite, não tem nada a ver. Eu vou ficar na minha posição do passado com relação à matéria espiritual, isso aí são todas manifestações demoníacas. E também não aceito que a Terra não seja o centro do universo. Se mantém no passado também com relação a assuntos científicos. Pelo amor de Deus. Mais dia, menos dia, a religião estará, então, se mantém assim, ultrapassada pela incredulidade. Item 4. Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Aí tem uma nota de rodapé. Nota de Allan Kardec. As citações deste capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no capítulo precedente, sendo a sua sequência e tendo, por conseguinte, a mesma autoridade. Lembram lá que era aquele monsenhor, né, de uma cidade lá do nordeste da França, tanto com relação a essa parte dos demônios, quanto da parte dos anjos, não só então do capítulo 9, como também do capítulo 8. Lembram? Então, tá. O que é que está dizendo a Igreja a respeito das manifestações espirituais modernas? Que para a Igreja são manifestações exclusivas dos demônios. Então, vai lá com a palavra a Igreja. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos, os demônios, e pérfidos, quer dizer, traiçoeiros, desleais, seduzem o homem com ciladas, antes de algemá-lo à opressão do servilismo, da submissão. Quer dizer, eles estão dissimulando, eles afastam suspeitas, são muito astutos, são desleais, estão seduzidos para lá na frente oprimir, para lá na frente se viciar. Aqui, a Igreja dizendo,
lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e brincadeiras pueris. Além, despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se o seu poder os desmascara, então se acalmam. Quer dizer, parou o fenômeno. Chocou, parou. Extinguem qualquer apreensões. Aí vamos dar fim nessas apreensões. As pessoas ficaram um pouco apreensivas observando o fenômeno. Solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora se apresentam como divindades, ora se apresentam como bons gênios, ora assimilam os nomes e até os traços de homens que deixaram a Terra. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, coitado da serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam, quer dizer, infundem, incutem erros debaixo de todas as formas. É nisso que consiste as pretensas revelações de além-túmulo. E é para a obtenção de tal resultado, esse resultado, né? Quer dizer, seduzir para depois se viciar, que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos, os pés das mesas e as mãos da criança se tornam oráculos, se tornam adivinhos. Quer dizer, ele misturou coisas atuais e coisas antigas, né? Ele está falando das mesas, das madeiras, né? Das pedras, com relação ao passado, das florestas e fontes com relação ao passado, santuário de ídolo com relação ao passado, né? A pitonisa do oráculo de Delfos, do oráculo daqui, do oráculo de lá. Aí os pés das mesas, aí esse moderno batendo no chão, o círculo das mãos, das crianças, dos jovens, dos adultos, em torno ali das modernas manifestações espirituais, falando, né, trazendo informações. São oráculos. É por isso que a Pritonísia profetiza em delírio, né? Mas não estudou nada da mediunidade, né? Não estudou nada. Quer dizer, observou alguém com um fenômeno mediúnico sonambúlico. Aí cria uma manifestação em delírio. E o ignorante num sono misterioso, também sonambúlico, né? Torna-se, de repente, um doutor da ciência. Enganar e perverter, mas não falou nada de um médium, digamos, de um médium com consciência daquela manifestação. E antes do espírito dizer a comunicação, o próprio médium sabe o que será dito. E ele está lúcido, está acordado. Só falou da mediunidade e sonambulismo. Enganar e perverter tal é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou desses atos, em maioria esses atos fantásticos e ridículos, não podendo proceder da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, o que ele está falando aqui. Agora ele quer dizer da origem. Quem que ele está querendo dizer? Por enquanto ele falou dos fenômenos, né? Mas ele está querendo dizer agora quem é que está produzindo isso. E ele já coloca aqui, Kardec separa em itálico, estão vendo? Da ordem estabelecida por Deus. Quer dizer, essa pessoa que está falando aqui, pela igreja, e como toda a igreja integral acredita, são criações à parte. Os anjos foram criados elevados. Os homens jamais progredirão. É outra escala, não tem uma escala única. É uma ordem estabelecida. E os demônios eram anjos, mas, por revolta, caíram e ficarão para sempre
nessa situação de fazer o mal eternamente. Então, é isso. Ó. Não podendo proceder das virtudes, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso de potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo e das mesas falantes. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos a reprodução entre nós das evocações e dos oráculos, a consulta aos mortos, as curas. Então, aí, a cura pelo demônio. E sortilégios que ilustraram os tempos dos ídolos e os antros das sibilas, né? E as espeluncas das profetisas ou bruxas. Eu estou falando, as manifestações atuais de magnetismo e de mesa falante são idênticas às manifestações de magia dos tempos anteriores. Como outrora, interroga-se a madeira e ela responde. Manda-se e a madeira obedece. E isto em todas as línguas, sobre todos os assuntos. Achamo-nos em presença de seres invisíveis a usurparem os nomes dos mortos e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves, dotadas de força sobre-humana, aparecem e desaparecem de repente. Aí eleva uma mesa muito pesada, de 300 quilos até o teto, né? Fez a mesa bailar no ar. Era uma forma inconsistente e leve, nada se viu, mas uma força sobre-humana. Apareceu, subiu a mesa até o teto, depois fez a mesa suavemente balançar, botou no chão, foi embora. Pergunta: quais são os agentes secretos desses fenômenos? Quais os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos. Os anjos não se prestariam a esses caprichos da curiosidade. Então, não são anjos. As almas, conforme a igreja, as almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, permanecem no lugar que a justiça lhes designa. E não podem, sem a sua permissão de Deus, colocar-se às ordens dos vivos. Então, também não são almas dos mortos. Os que foram bons estão no céu, os que foram maus estão no inferno e vão ficar por lá. Não vêm aqui se manifestar. Deus não permite. Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do herege, do ateu, ou do ímpio, quer dizer, não é o ateu, é aquele que descarnece da religião. O ímpio é o desrespeitoso da religião. O herege, não. Não, eu não creio, mas não estou contra a religião, não. O ímpio está contra. Ou do crente, seja, né, o chamado do herege, do ímpio ou do crente, os seres misteriosos que atendem, quem são eles? O que importa dizer da inocência ou do crime, quer dizer, o crente é o inocente, né? Que está a chamar, é o inocente. E ou o herege, até dá para incluir na inocência, mas o ímpio é o criminoso. Esses seres misteriosos que atendem ao chamado da inocência ou do crime não são enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação. São quem esses seres misteriosos? Promotores do erro e agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles se traem pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e pela incoerência das palavras. Essas manifestações procuram apagar o símbolo religioso, né?
dos dogmas do pecado original, do dogma da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como procura apagar toda a revelação divina, a fim de subtrair às leis a sua verdadeira sanção, ou seja, a sua verdadeira aprovação, ratificação, e abrir espaço aos vícios de todos os tipos, de todas as barreiras. Essa é a intenção. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para o uso do socialismo. Pelo amor de Deus, agora entrou a política na jogada. E de todos a quem importuna a noção do dever, a noção de consciência. A incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho, como tem muitas pessoas incrédulas, né? Descrentes da religião, ateus. Essa incredulidade facilitou essa manifestação espiritual demoníaca. Possam, assim, as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Fim das aspas. Kardec trouxe um trecho longo do que pensava a Igreja sobre as manifestações espirituais do século XIX, né? E soltaram a borracha no Espiritismo. Todas essas manifestações são demoníacas e tentam perverter o homem. Bom, item 5. Agora vamos analisar a coisa agora que começa a ficar interessante, né? Qual vai ser o nível intelectual de bom senso de Kardec para refutar esse texto? Toda essa teoria resulta do princípio de que os anjos e demônios são seres distintos das almas humanas. Então, primeira coisa. Tanto é que ele marcou em itálico, né? Ordens estabelecidas por Deus. Então, a igreja quer que não existe uma escala para todos os seres. Os anjos são os anjos, os homens são os homens, e os demônios se tornaram seres asquerosos. Sendo estas, né, as almas humanas, antes o produto de uma criação especial. Aliás, inferiores aos demônios em inteligência, inferiores aos demônios em conhecimento e em toda espécie de faculdade. Ela conclui a Igreja pela intervenção exclusiva dos anjos maus, tanto nas antigas como nas modernas manifestações atribuídas aos espíritos dos mortos. Então, eles partem primeiramente desse princípio. Há uma criação especial. E os homens estão embaixo até dos demônios. A possibilidade das almas se comunicarem com os vivos é uma questão de fato. É o resultado de observações e experiências que não vem ao acaso discutir aqui. Então, é fato que existe comunicação das almas com os vivos. Contudo, admitamos como hipótese a doutrina citada, ou seja, que só os demônios se manifestam, né? E vejamos se ela não se destrói, essa própria doutrina citada. Vamos admiti-la como verdadeira, a ideia da Igreja, de que só os demônios se manifestam. E vamos verificar se ela não destrói a si própria, com os seus próprios argumentos. Item 6. Então, aqui ele só deu a introdução, né? Dizendo qual era o princípio pelo qual a Igreja acredita que seja só a manifestação dos demônios, parte da ideia que existem criações especiais na natureza. E ele vai admitir essa teoria da Igreja como verdade para refutá-la. 6. Das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos da guarda.
encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte desta última categoria é que tomou parte na revolta e foi assim transformada em demônios. Ora, se Deus lhes permitiu a esses revoltados que se transformaram em demônios induzir os homens ao erro, induzir os homens em erro, por meio de sugestões ocultas, por meio de manifestações ostensivas, por que razão lhes teria ele, já que Deus é soberanamente justo e bom, concedido um imenso poder e a liberdade de que desfrutam os demônios, sem pelo menos atenuar os males de tão odiosa concessão, permitindo também a manifestação dos anjos da guarda, dos anjos bons. Quer dizer, todo mundo tem anjo da guarda, tem. Mas só se manifesta demônio? O que os anjos da guarda estão fazendo? Estão de braço cruzado? Não estão ajudando em nada? Porque Deus deu um imenso poder e uma imensa liberdade aos demônios e não fez o mesmo, pelo menos com os anjos da guarda. Não vai dar para aceitar. Admitamos que Deus tenha concedido igual poder aos anjos bons e maus, o que seria um favor exorbitante em proveito destes últimos, o que já seria para os maus, né? Um grande favor. Olha, eu vou permitir, né, que você tenha o mesmo poder que os bons. Neste caso, o homem teria pelo menos a liberdade de escolha. Contudo, ao dar aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, e, ao mesmo tempo, vedando toda e qualquer espécie de intervenção dos bons, é como se Deus estendesse aos homens uma armadilha. Não, eu vou traçar uma armadilha para os homens. Vocês, bons, quietinhos, ninguém se mexe. Vocês, os maus, podem tudo, inclusive fingir coisas boas, para levar os homens à queda. Oh, Deus, você está fazendo isso, você deu uma armadilha para nós. E a gente está de boa fé contigo. A gente acredita em você. Aproveitando-se da inexperiência dos homens e de sua boa fé dos homens. Dizemos mais, é supor da parte de Deus um abuso de confiança pela fé que nos merece. Puxa, Deus, nós temos fé em você porque você está fazendo isso. Você está abusando da nossa confiança. Ora, a razão se recusa a admitir tanta parcialidade em proveito do mal e em detrimento dos bons. Vejamos, porém, os fatos. Só aí já foi uma imensa refutação, né? Só aí já dá para fechar o livro, Kardec está correto, fecha o livro, a igreja está errada, não precisa mais nem esclarecer mais nada. Só esse argumento aí do item 6 já é suficiente para a gente pegar as ideias da igreja, né? Não, você está sem razão, fecha essa sua ideia, guarda esse seu papel que está errado. 7. Concedem-se aos demônios faculdades transcendentes. Eles nada perderam de sua natureza angélica. Possuem o saber, possuem a perspicácia, possuem a previdência e a clarividência dos anjos, além da astúcia, da sagacidade, da manha no mais alto grau. O objetivo que os move é desviar os homens do bem. Esse é o objetivo, essa é a finalidade. E, para isso, eles têm todas essas características angelicais, mantiveram, apesar de serem demônios. E a finalidade é desviar os homens do bem. E, sobretudo, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores.
Compreende-se assim que eles se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e que no bom caminho persistem. Sim, né? Sim. Por quê? Se o meu objetivo é afastar de Deus, tem alguns que já estão afastados, não vou me preocupar com esses. Já estão arrastados para o inferno, deixa eles lá. Agora, o meu objetivo é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus, levá-los para o inferno. Ora, então eu vou me dirigir, como demônio que sou, a tirar do bom caminho quem está persistindo nele. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros e cópias imperfeitas do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que não se compreende é que se dirijam aos que já lhes pertence de corpo e alma, para os reconduzir a Deus e ao bom caminho. Aí você vai observar a manifestação espiritual superior, quer dizer, a manifestação espiritual moderna. Aí lá, naquele grupo de pessoas, tem lá uns criminosos, ou tem uns hereges. E a manifestação está dizendo, meu filho, não faça isso. Volte para o caminho do bem, não tenha essas ideias. Né? Então, era lá. As manifestações atuais estão se dirigindo aos que já eram pertencentes, já estavam arrastados ao inferno. Os que não eram homens de bem, os que estavam afastados de Deus, para reconduzi-los a Deus, para reconduzi-los ao bom caminho. Ora, quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que blasfema contra Deus e o renega, mergulhado no vício e na desordem das paixões? Ora, quer dizer que tem ali, vai ter uma manifestação espiritual. Vai. E no grupo de pessoas tem alguém que blasfema contra Deus. E a manifestação quer fazer com que essa pessoa deixe de blasfemar. Tem alguém que renega a Deus. E a manifestação espiritual moderna quer fazer com que ele deixe de renegar a Deus. Ou ele está mergulhado no vício. Quer tirá-lo do vício. Está desordenados pelas paixões terrenas. Quer trazê-lo à ordem, afastá-lo das paixões. É isso que as manifestações atuais têm feito. Esse já não estará no caminho do inferno? Porventura se compreenderá que, seguro de sua presa, o demônio o exorte a rogar a Deus? Meu filho, não fique nessa situação. Faça uma oração. Rogue a Deus. Submeta-se à sua vontade. Renuncie ao mal. Vai se compreender isso? Mas é isso que as manifestações modernas têm feito. Como saberá de compreender que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos espíritos bons? Meu filho, siga o caminho do bem. Você, depois disso, terá benefícios. Vou lhe falar alguma coisa da vida dos espíritos superiores, dos espíritos bons. Não faça isso, meu filho. Vou lhe descrever o horror de alguém que fez a mesma coisa que você está fazendo. Onde que ele está? Na posição dos maus. Como que vai compreender isso? Mas é isso que as manifestações modernas têm sido feitas? É isso, você não vê olhar. Acaso já se viu um negociante elogiar a mercadoria do vizinho em prejuízo da sua, aconselhando seus fregueses a comprar do outro? Um recrutador de soldados falar mal da vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Poderá dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e provações com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou pelo menos de perderem os braços e as pernas durante os exercícios militares? Quer dizer, Kardec está mostrando a contradição, mas é essas manifestações que você não tem visto olhar isso que tem sido feito. Entretanto, é justamente este o papel estúpido que atribuem ao demônio, visto ser fato notório que as instruções emanadas do mundo invisível, é notório, têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma um fervor, uma crença nunca vista. Né? Então, a pessoa era ateu.
Era. Aí ele não esperava, mas quem se manifestou ali foi uma pessoa sua, da sua família muito amada que morreu. Um filho. Foi uma mãe. E aí, aquela mãe, aquele filho, foi reconhecido por detalhes que só aquela pessoa conhecia. E a pessoa que antes era, né, incrédulo, passou a crer, passou a ser uma alma fervorosa. É isso que tem acontecido. Divaldo fala que, quando ele era criança, ele apanhava do pai, porque ele ficava falando do que ele via como médium, né, que via os espíritos, e falava para todo mundo, e o pai, chicote nele, a educação mediúnica, fica em silêncio, porque o médium tem que ficar em silêncio, né? O médium não pode sair falando aí adoidado, não, porque vai ser considerado louco. Ora, mas vamos estudar o espiritismo para a gente saber quando falar o que falar? Sim. Mas o Divaldo, criança, não vai ter isso. Qual é o auxílio dele? É o chicote do pai. Cala a boca, senão vão te achar louco. Tá. Aí o pai dele batia nele para ele ficar em silêncio. Tá, beleza. Aí, um certo dia, o avô dele apareceu para o pai. Apareceu perto do pai, né? E o Divaldo começou, lá um pouco mais velhinho dessa vez, aí, então ele apanhava lá por volta dos 8 anos, 9 anos, e nessa época parece que ele tinha 12 anos. E ele narrou para o pai as características do avô, os pedidos, enfim, os detalhes da vida que só o pai conhecia. Aí o pai começou a crer nos espíritos. Né? Aí depois o pai falava, e aí, meu filho, quem apareceu agora aí? Ninguém. Como não? Aí o pai, que antes batia, porque os espíritos apareciam, já estava ficando chateado quando não apareciam os espíritos, pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Né? Entretanto, não, já lemos isso, né? É justamente esse o papel, né? Regenerando incrédulos, insuflando um fervor de alma que a pessoa era descrente. Ainda sob a influência dessas manifestações, tem-se visto incrédulos e ateus orando a Deus, de vez em quando? Não, diariamente. O que jamais haviam feito. Pessoas viciosas trabalhando com ardor para se tornarem melhores. Quer dizer, a pessoa é viciada, aí está lá o vício da bebida, traz lá alguém que morreu, mostra lá as consequências de um espírito que desencarnou e que continua viciado ao álcool, à bebida, né? Ao fumo, ao sexo, às drogas. Puxa, eu vou ficar desse jeito? Ah, não vou mesmo. Agora eu vou trabalhar com ardor para eu me livrar do vício. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e tão salutar resultado é conferir-lhe o diploma de tolo. Esse demônio está bobão, fazendo bem. Não se trata aqui de mera suposição, mas de fato experimental, contra o qual não há argumento possível, é fato. Salvo se concluirmos que o demônio é um desastrado de primeira ordem, o que não é tão astuto e tão mau como se pretende, e, por conseguinte, também não é tão temível quanto dizem, já que trabalha contra os seus próprios interesses. Ou, então, que nem todas as manifestações partem dele. Melhor a última, né? Melhor a última. 8. Entre aspas. Então, ele vai trazer de novo um trecho da igreja. Né? Eles apregou o erro sob todas as formas. E é para obter esses resultados, agora da questão dos oráculos, né? Que a madeira, que a pedra, que as flores, que as florestas, que as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças têm se tornado oráculos. Né? Então, misturou coisas atuais e coisas antigas, né? Pedras, florestas, fontes. Aí você vai para uma floresta ouvir um sussurro. Aí, como você é um médio ectoplásmico, manda fluidos ectoplásmicos.
Os espíritos fazem uma garganta espiritual e nem uma manifestação de voz direta. É na floresta que você ouve isso. É nas fontes que você ouve isso. Ou você tem o Santuário de Delfos, mais consultado do mundo inteiro. Tem lá uma pitonisa que ouve os espíritos, traz as manifestações dos espíritos. Atualmente são os pés das mesas, as crianças brincando com o copo, os adultos brincando com a mesa. Os oráculos. Sendo assim, se vai fazer essa crítica, que valor terão essas palavras do Evangelho? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, todo mundo vai falar. Vossos filhos, vossas filhas vão trazer profecias. Jovens terão visões, e os velhos sonharão. Meu espírito será derramado sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Ora, se você faz essa crítica aqui, com relação às profecias, com relação à mediunidade, você está contradizendo o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Não estará nessas palavras, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, não estará aí a predição tácita da mediunidade dos nossos dias, concedidas a todas, a todos, mesmo as crianças? É a predição. Porventura, os apóstolos, eles condenaram, reprovaram, anatematizaram a mediunidade? Não. Eles a apregoam com graça divina e não como obra do demônio. E a gente vê no livro Paulo Estevam, né? O médium falando de tal, que é o nome desse médium, não sei, não é conhecido na história. E outro médium, e aquele médium. Caiu, Malu? Ou travou, né? Caiu. O Júlio Caiu. caiu. Aham. Aham. Vamos esperar que daqui a pouco ele volta, né? Às vezes o pessoal liga para ele, né? Aham. Tá. Agora ele saiu de vez, ele deve retornar. Ó, tá entrando. Eu caí, né? Caiu, Cadê o João. Zoom? Tá aqui. Aonde que eu parei aqui? Ali, eles a pregou como graça divina Ah, tá. e não como obra do demônio. E os apóstolos aceitavam as manifestações mediúnicas mesmo quando não adivinham deles próprios, né? E eles disseram, não, vamos acreditar. Eles diziam lá, apareceu o médium não sei quem. Um nome desconhecido. Não, esse cara aí está falando pelo demônio. Não fizeram isso. Ora, terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Os apóstolos aceitavam a mediunidade. Os teólogos de hoje, não. Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Vamos parar aí, né, gente? Interessantíssimo esse capítulo. Para o diálogo aí com muita gente que acredita nas manifestações. E é muita gente. Ah, o espiritismo é coisa do demônio. As manifestações espirituais é coisa do demônio.
Esses centros espíritas estão cheios de pessoas desequilibradas, esse pessoal é louco. Centros espíritas é um depósito de louco, como são os hospícios. Ora, não vê que o espiritismo é justamente o corretor dos nossos desequilíbrios mentais, o corretor das nossas dificuldades e que nos dirige ao bem. Não há um outro local em que a mediunidade esteja bem dirigida, mas a mediunidade está em todo lugar. Se você for num bar, tem mediunidade. Se você for num jogo de futebol, tem mediunidade. A mediunidade está espalhada no mundo inteiro, todas as pessoas são médiums, é que elas não estão atenadas. Mas seja qual for o conteúdo que se raciocina, você está associado a algum ou alguns espíritos. Se você bebeu, você está com mediunidade. Se você quer fazer um escrito jornalístico ou de um livro, você está com fenômeno mediúnico. Enfim, a mediunidade está em todo lugar. Mas na casa espírita, ela nos direciona. Ora, ninguém critica a medicina por pegar os sofredores, os doentes e apoiar. Pelo contrário, a medicina se engrandece quanto mais bem faz aos mais pequeninos. O espiritismo é a mesma coisa. A solução das nossas dificuldades psicológicas vai advir com o espiritismo. É ele que direciona bem a mediunidade. E as casas espíritas também não podem, os estudiosos, se afastarem, né? Porque forma sempre aquelas... A casa espírita, muitas vezes, tem aqueles grupos. É o pessoal que estuda. E o outro lado são os médios, os médios obsidiados, os médios que não têm compreensão, são tudo mistificadores, ou pessoas com alguma deficiência, fica todo mundo separado. Pelo amor de Deus, não dá. Né? Não dá. A gente veio para servir. E se a gente não se der as mãos, a coisa vai ficar difícil para todo mundo. Porque quem é que não vai passar por prova? Eu vi uma live do Elahá, né, onde ele fala, João, sobre a questão, porque ele comenta assim, né, como é que o Brasil tem tanto espíritas e no restante do mundo é assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tem a quantidade que tem no Brasil. Aí ele fala sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Aí ele diz assim, gente, qual é a função do coração? A função do coração é bombear o sangue para todo o corpo. Ou seja, por que o Brasil é o coração do mundo? Porque na próxima encarnação, nós todos seremos jogados ao mundo, ao universo. Nós vamos para os outros países, tudo, para implantar o Evangelho. E podemos não estar dentro do Espiritismo, mas pregando o Evangelho do Cristo. Seja porque vai haver uma modificação, e já está havendo, né? Se a gente vê hoje em dia, a própria Igreja Católica, ela já tem uma modificação. Tá? Ela já está tentando buscar uma outra forma, né, de conduzir os fiéis. Está se voltando mais, não está naquele ipsilíteres do que está nos escritos, né, dos apóstolos. Né? Eles estão já abrindo as portas, né? Estão buscando já a interpretação. Melhorando a compreensão, né? Triste, porque eu não gostei muito desse negócio da gente ser espalhado. Eu digo, a gente está tão bom junto, gente. Não mexe comigo, né, Malu? Pois é. Não, a gente vai estar espalhado, mas esses meios de comunicação aí vão nos unir, né? Lembra que o Divaldo queria eu falei para a Milza, não gostei disso, não. Eu digo, eu também
não. Aí ela disse, Lembra que o Divaldo queria estar junto do Chico? Não, Chico, você trabalha aí, eu vou ficar aqui quietinho, te olhando. Não, você não pode ficar aqui. Dois postes não podem ficar juntos. Os postes vão estar ligados pelo fio. Mas você fica lá, eu fico cá. Mas a gente não vai estar desunido. Então, vai ter também esse fio aí. Né? Vai ter esse fio aí. Não vai deixar de existir esse fio do amor, da ligação. Mas não, aí ocorre agora... Eu falei para a Milce, foi o seguinte, eu digo, poxa, logo agora que eu me encontrei dentro do Espiritismo, eu nasci católica, hoje estou espírita, não quero sair mais do Espiritismo, não. A Milce, meu Deus, vamos pedir. Será que vão nos ouvir? Eu digo, ai, meu Deus, eu não quero, não. Eu digo, não, tenho que ter uma prioridade, porque, afinal de contas, eu entrei bem depois, me deixa dentro dele para aprender mais. Me deixa e como quieta, você né, disse Malu? aí também, as outras religiões vão estar um pouquinho espíritas, né? Então, isso que eu ia falar. Isso que eu ia então, falar, aí... eu estava indo porque para o aí trabalho. nós vamos estar na regeneração. A regeneração ela vai começar quando todos nós estivermos pregando o Evangelho. Quando todos se voltarem para Deus. Sim, sim. Ô, Malu, achei bonita, eu estava indo para o trabalho, e eu estava escutando o Haroldo, né? E o Haroldo estava passando por uma fase difícil, chega a irmã Aila lá, né? E ela é católica. E eu não sei, ela tem um grau lá, tem a hierarquia, né, no catolicismo. E aí ela chegou com ele e diz assim, vamos abrir o livro do Emmanuel. Vamos abrir o livro do Emmanuel, a irmã Aila. E disse, bora, lê aqui, o que ele está falando? Aí ela começou a explicar para ele, aí ele disse assim, Aila, ela falou, eu sou uma católica reencarnacionista. Eu acredito nisso. Aí o Haroldo fala na própria live, gente, não espalha. Não espalha que vai dar problema para ela para lá no catolicismo. Mas é isso que você está falando, entendeu? Então, assim, pode até estar em outra religião, mas vai ter outra mentalidade. Isso aí. Agora porque se a gente for ver, né, as outras religiões, né, o hinduísmo, os outros países, eles todos são reencarnacionistas. Tá? Então, quer dizer, podemos estar numa dessa aí também, né? Sim. Tá. Agora volto para um ponto mais próximo a nosso, não tão do futuro. Quando tem na casa espírita uma manifestação mediúnica meio obsessiva, meio primitiva, o pessoal não abraça, o pessoal se afasta. Quer dizer, está tendo um imediato exercício para a prática do bem e não está respondendo adequadamente. Como é que a gente vai ser o coração bombeado? Sim. Ora, melhor ser o trabalhador do que dar trabalho. Aí, mas o Elahá fala sobre isso. Ele diz que nós temos que trabalhar. E aí, inclusive, na hora eu lembrei de você, porque ele fala, né, sobre a questão do ensino à criança, né? Não é o ensino evangélico, não, é o ensino mesmo ali da matemática, do português, aquela coisa de elevar a criança para ele ter uma vida melhor, ele ter um futuro. Tá? A gente está buscando isso é um trabalho que nós temos que fazer. Nós, espírita, ele fala isso. Tá? Aí na hora eu lembrei até de você, João. Mas muito Estamos boa. fazendo. Vamos lá, gente, que já passou 5 minutos aí, ó. Tem gente precisando sair. Quem faz a oração, então, para a gente? Eu. Beleza, Rô? Renata? É a Renata. Sim. Beleza, Renata. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, amigo, nosso anjo da guarda, e agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão. E assim nós agradecemos a Deus e pedimos força
para que nós aprofundemos não no espiritismo, mas na espiritualidade, aonde nós aproximamos de Deus e de Jesus, para nós ganharmos forças, coragem, equilíbrio para enfrentar todos os desafios da vida. Pedimos ajuda para que nós tenhamos a disciplina em tudo na nossa vida, na alimentação, a disciplina de doar, a disciplina de ajudar, a disciplina de fazer o bem, a disciplina de ser melhor dentro de casa, no trabalho, em todos os momentos, e a gente ter força também de vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. E assim, nós agradecemos e pedimos toda a bênção e a proteção para cada um de nós, para os nossos lares, e que nós nos fortalecendo nos estudos, para que nós aprendemos a importância de evoluir, a importância de ser melhor, de crescer, e um dia, quando nós retornarmos ao plano espiritual, chegarmos lá melhores do que aqui estamos. Nos dê força, Jesus, nos abençoe, todos nós, que assim seja. Assim seja. Maravilha. Graças a Deus. Seja graças a Deus. Obrigado pela oração. Beleza. Valeu, gente. Um grande abraço.